Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtro. Hoje a gente vai falar de um tema que com certeza vai te interessar, que é saúde mental. E eu trago um convidado super especial, o Arthur Danila. Bem-vindo, Arthur. Obrigado, Fernanda. Prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes. O prazer é todo meu. E, gente, assim, é até difícil apresentar o Arthur pela quantidade de títulos que ele tem, mas eu fiz aqui uma cola, então eu vou te apresentar. O Arthur é médico formado pela USP e possui uma sólida especialização em psiquiatria, tendo realizado a sua residência no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e possuindo também os títulos de especialista em psicoterapia e especialista em psiquiatria forense, também concedidos pela ABP. Além da sua formação clínica, o convidado também tem uma certificação em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine, além de uma experiência internacional em Medicina do Estilo de Vida adquirida na Harvard Business School. Isso não é nem a metade que eu tive que resumir, mas então vamos lá. Antes da gente começar, Arthur, eu sempre trago um contexto, né? Para os ouvintes entenderem aí do que a gente está falando e trago também alguns dados para basear a nossa conversa. Então, para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, eu queria falar que em 2021, a OMS apontou que aproximadamente 9,3% da população brasileira foi diagnosticada com transtornos de ansiedade e quase 6% com depressão. O Brasil é considerado o país com maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo, pela OMS 2021, e, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, em 2021 também, cerca de 24% da população brasileira consome medicamentos para tratar ansiedade e depressão, evidenciando a urgência da gente falar sobre esse assunto, né? Principalmente de saúde mental, principalmente entre os jovens. Então, Arthur, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: quais são os principais sinais, os primeiros sinais de que alguém está com algum problema de saúde mental quando alguém chega ali na sua clínica ou até antes de chegar? Eu tenho um amigo, eu tô achando que ele está passando por alguma coisa, mas eu não sei muito o que olhar. Legal, Fernanda. Que bom que você está fazendo essa pergunta, porque é uma questão de utilidade pública, porque pode estar muito mais perto da gente do que a gente imagina. Sem dúvida. E é uma responsabilidade nossa poder ajudar, poder reconhecer, não tratar. Ninguém precisa saber medicina para tratar, até porque isso não é a formação da maior parte das pessoas, mas pelo menos reconhecer e apoiar e incentivar a busca por ajuda, esse é sempre o passo correto a se fazer. Então, vamos falar um pouquinho de sinais comuns, tá? Você mesmo mencionou que a gente passa por, aqui no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, por um aumento de taxas de prevalência de depressão, de ansiedade, que são os principais transtornos mentais, os transtornos mentais mais comuns na população geral. Uhum. Esses dois diagnósticos, eles podem estar juntos ou separados. Então, eu vou falar um pouquinho sobre depressão e eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade, tá bom? Primeiro, falando sobre depressão, a gente tem dois principais sinais que são muito comuns e que são os sinais mais importantes para a gente identificar sintomas depressivos. O primeiro é tristeza. Então, não é uma tristeza do que, por exemplo, meu time perdeu o jogo, então estou triste. É uma tristeza que não tem uma razão específica. Ela surge até num contexto em que ela não deveria. Às vezes até está todo mundo celebrando alguma coisa, mas a pessoa está com um humor que não é compatível com aquele momento. E essa tristeza, ela acontece durante um tempo muito grande dos dias, né? Por pelo menos 2 semanas. Esse é o primeiro sinal que vale a pena olhar, prestar atenção. O segundo é a perda da capacidade de sentir prazer em coisas que antes eram prazerosas. Tipo uma apatia, por exemplo? Uma apatia, ou a gente chama isso de anedonia, né? O termo técnico. Uhum. Que é essa perda do sentimento de prazer. As coisas deixam de ser interessantes, a pessoa fica meio indiferente com a vida, mesmo diante de coisas que são muito legais. E que ela gostava de fazer, e quando ela faz de novo, ela já não sente a mesma emoção, o mesmo prazer. Esses são os sinais mais importantes de depressão que a gente tem que olhar. Óbvio também aí, alterações de sono, né? Ou insônia, ou muito sono, alterações de apetite, menos. Muito sono também? Pode ser, é o que a gente chama de depressão atípica. Ah, Pode estar relacionado, sim. E pode estar acompanhado de alterações também do apetite, que tanto o mais comum é menos apetite, sim. mas pode ter também mais apetite, o que a gente chama de hiperfagia, né? O comportamento de comer muito, tá? Isso também pode ser uma alteração de comportamento presente. Fora isso, pensamentos de que a pessoa não vale a pena, de que o mundo seria melhor sem a presença dela. Óbvio, aí já caminhando para sinais mais graves, que aí ficam até mais patentes. E uma coisa muito importante também, Fernanda, é que quando a gente fala de psiquiatria, a gente está falando
de um desvio de um conceito de normalidade. Se é que a gente pode falar de normalidade, Que é o normal, né? porque dentro aqui da nossa consciência, a gente sabe que não tem ninguém que é normal, né? O que é normal, até para nós psiquiatras, esse é sempre um desafio, né? Decidir até que ponto a gente está falando de uma normalidade socialmente determinada e até que ponto isso já configura, de fato, um critério diagnóstico. Uma alteração. Mas a gente está falando aqui de padrões de comportamento. Então, se a pessoa era de um jeito e ela passa a se comportar de uma maneira diferente, por mais que você não reconheça essa tristeza ou essa anedonia que a gente acabou de comentar, essa alteração de padrão de comportamento já chama atenção e já deve ser um motivo para você abordar a pessoa. Então, um familiar, um amigo, o cônjuge, se já Até percebe... quem é pai, né, de filhos jovens, assim, adolescentes. Eu acabei de assistir uma série Adolescência na Netflix, muito boa. Nossa, pesadíssima, inclusive. Mas, assim, pais têm que estar sempre presentes, né, Arthur? Ainda mais hoje, na era das redes sociais, é difícil eles conseguirem ver tudo e entender até onde é possível eles limitarem o acesso dos filhos. Mas, assim... Seu filho mudou o comportamento, é um sinal de alerta, então. Mudou muito brusco ou começa a ficar muito cansado, sem fome. Ou muito introvertido, ou não quer mais sair para ver os amigos, para fazer as coisas que antes fazia. Todas essas mudanças de padrão de comportamento devem ser uma chamada de atenção de que, opa, tem alguma coisa de errado que, se for persistente, merece uma avaliação. Isso para depressão, mas também vale para ansiedade, essas mudanças de alteração, de padrão, né? Aí, no caso, para ansiedade, a gente vai olhar muito mais uma aceleração do pensamento, uma presença de preocupações muito excessivas para coisas relacionadas ao futuro. A pessoa, às vezes, não dorme direito, tem uma dificuldade para iniciar o sono, porque fica ali já matutando o que vai acontecer no dia seguinte. Até certo ponto, a gente faz isso. Mas se começa a atrapalhar o sono efetivamente, né? Gera o que a gente chama de insônia inicial, já é um problema que a gente precisa tratar, né? Sim. Ansiedade é bom e a ansiedade é uma coisa que todos nós temos. A ansiedade pode te levar pra frente, né? Olha, eu dando conselho aqui, achando que... Não, mas é isso mesmo. A ansiedade existe para todo mundo e ela é super importante para nos motivar a seguir adiante, a percorrer os nossos desafios. Agora, se ela começa a ser muito forte, muito intensa, a ponto de paralisar a gente, ou ter prejuízos reais, tipo, eu não consigo dormir porque eu fico paralisado pensando no dia seguinte, então merece uma ajuda. Entendi. E você sabe, Arthur, que eu falo muito de trabalho no meu perfil, né? Faço sátiras do mundo corporativo e toda vez que eu falo de ansiedade, tô medicada, alguma coisa, o pessoal dá risada porque gera essa identificação. Então, que nem a gente falou, tá todo mundo no mesmo barco. E eu queria perguntar para você se você tem visto no seu consultório, assim, aumentos ou até uma evidência maior, possivelmente desde a pandemia até agora, de casos de burnout, né? Então, a gente vive nessa sociedade do cansaço, a gente tem que produzir a qualquer custo, tem que fazer valer, tem que me sentir útil. E aí, como que é isso do burnout? Ou como que você vê essa relação do ambiente de trabalho? Como as pessoas têm te acessado com relação a isso? Excelente pergunta. O burnout até é importante, a gente está num momento muito especial da saúde mental, em que o termo burnout passa a integrar a classificação internacional de doenças. CID, né? A CID, famosa CID, que quando você precisa de um atestado... Você quer a CID. Você precisa ter a CID lá. Então, a CID 11... que é a 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, passou a reconhecer o burnout como uma condição relacionada ao ambiente ocupacional, corporativo. Tá? Então, não é necessariamente uma doença, ela é uma condição associada ao trabalho, um fenômeno, mas que tem repercussões de saúde. E aí é uma grande discussão, porque a comunidade científica fica pensando, será que burnout é uma depressão que acontece no trabalho? Porque os critérios podem ser muito próximos. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas é importante a gente entender que existe, sim, alterações de padrão de comportamento que podem ser motivadas por um ambiente ocupacional não saudável ou ainda, né, mais importante do que isso, a incapacidade de responder de uma maneira eficaz ao enfrentamento de adversidades no trabalho, né? Porque adversidade todos nós temos, né? Eu, por exemplo, tô aqui e tô nervoso para falar coisa com coisa, né? Porque a gente não tô deitado, não tô escutando o podcast, tô falando. Então a gente vive adversidade, a gente vive estresse no nosso dia a dia e, novamente, assim como a ansiedade, o estresse também é produtivo. Até certo ponto. Ou ele pode nos paralisar, ou se eu também não sei responder
as adversidades de uma maneira eficaz, eu tenho risco de entrar em burnout. Porque, assim, fica essa discussão, né? Até que ponto é? E aí, quando você fala com pessoas, às vezes, mais... Ai, que palavra que eu vou usar aqui? Mais forward, assim, na carreira, mais que, né, que são mais fazedoras, vamos dizer, elas falam, imagina, burnout é a pessoa que tem que se tratar, ela tem que fazer uma terapia, ela tem que... ou se ela tá num ambiente ruim, ela tem que sair do ambiente ruim e tal. E tem gente que já fala, não, olha, o burnout é uma consequência do ambiente ruim, então eu acho que tem que ter esse meio termo, porque você falou muito bem, tem o ambiente, mas tem também a capacidade da pessoa responder esse ambiente, ou, por exemplo, impor limites, né? Eu não vou responder depois das 6 horas, uma vez ou outra, ok, mas assim, esquece, eu não... Então, até que ponto é culpa da empresa, até que ponto é o funcionário que tem que estar atento com a sua saúde mental. Eu acho que as empresas hoje estão já mais atentas e fazendo um papel de, pelo menos... on paper, né, para inglês ver como a gente pode falar, sobre a saúde mental dos funcionários. Se isso está sendo efetivo ou não, não sei. A gente sabe que já tem salas de ping-pong em várias multinacionais, mas tem psicólogos, né, para apoiar essas pessoas? Não sei. Você trouxe um ponto bem interessante, que, no final das contas, quando a gente vai discutir saúde mental, não existe um único fator que seja responsável por nada. É muito difícil a gente dizer que tem, por exemplo, uma doença psiquiátrica que é 100% genética e você nasce com gene, então você está fadado. Não existe. É sempre uma interação entre a genética e o ambiente. E quando a gente fala de ambiente, a gente vai falar de aspectos psicológicos da pessoa e os aspectos sociais. Então, até a definição de saúde, eu não quero ficar dando aula aqui, mas é importante alguns conceitos. A gente adora aula. Alguns conceitos são importantes. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, lá em 1940, definiu o que é saúde. E ela tem uma grande frase, que é a definição, de que saúde não é só a ausência de doenças, mas um estado de completo bem-estar biológico, psicológico e social. Então, para você entender saúde, você precisa entender a nossa carga genética, a nossa biologia, se dorme, se não dorme, se come, se não come. Sim, mas a gente precisa olhar para o nosso psicológico, o quanto que a gente é capaz de enfrentar a nossa resiliência, né, do funcionário, no caso, e, obviamente, social, o ambiente ocupacional, a sociedade, a cultura, as normas, os valores e assim por diante. Sem isso, a gente não tem uma visão completa de saúde. É muito complexo, então a gente não pode reduzir também, tudo é culpa da empresa, ou tudo é culpa do funcionário. Não, a gente tem que entender que é uma questão complexa. E que aí é importante também, quando reconhece que precisa de ajuda, procurar ajuda, né? E as pessoas, muitas ainda, veem, assim, a busca de ajuda com olhos, acho que principalmente homens, né, que são ensinados ai, nossa, eu não vou pedir ajuda, é a tal da masculinidade tóxica, assim, como um sinal de fraqueza mesmo, né? E não, assim, para mim é o maior sinal de que você está cuidando da sua saúde, do seu bem-estar físico e mental, é procurar um psiquiatra, um psicanalista, que seja, óbvio, né, a medicina e a análise, mas eu digo assim, buscar ajuda mesmo, né? Porque ainda tem muita gente que tem preconceito, principalmente as gerações mais velhas, né? Eu digo que o maior ato de coragem de uma pessoa é reconhecer que ela pode ser ajudada por alguém, né? Porque o mais corajoso não é dizer, bater no peito, eu sei fazer. Isso aí tudo bem, isso é determinação e tal. Mas coragem é você reconhecer que você pode precisar de ajuda e reconhecer que você pode ser beneficiado pela ajuda que vem de fora. Isso te torna uma pessoa muito mais completa, né? Você pode aprender com o mundo, pelo mundo, não só pelas suas determinações, né? Então, eu acho que isso é um recado importante pro pessoal que tá escutando a gente. Sim, sem dúvidas. E aí a gente estava falando de preconceito de saúde mental e dessa responsabilização também, que você falou, é uma questão é muito complexo, né? Então, o que é culpa de um, culpa de outro, não são fatores que colaboram para um diagnóstico. Mas, Arthur, eu queria falar assim, a gente vive numa época da cultura dos coaches, né? Então, assim, que você vê online, a cada 10 posts, 9 você vê alguém falando da importância dos hábitos, e que de fato são muito importantes, a gente fala, sabe? A gente vê alguém falando que se você acordar às 5 da manhã, rezar, fazer exercício físico, depois trabalhar tudo, aí lava a roupa da casa, dá um beijo no marido, na mulher, brinca com as crianças, você vai ser feliz. É só seguir a receita do bolo. E eu vejo pessoas que fazem tudo isso, e mesmo assim, amigas próximas, né, ou enfim, que estão ali na receita, estou diminuindo o meu uso das redes sociais, né, porque essa coisa da dopamina,
tô fazendo atividade física e mesmo assim tô infeliz. Então, até que ponto você acha que a gente não tá, como sociedade, evitando buscar ajuda e, assim, responsabilizando apenas a pessoa, né? Em que momento, acho que essa é a pergunta, a gente sabe que, puta, eu tô fazendo tudo direito, by the book, e mesmo assim eu tô me sentindo ansioso, depressivo, busco ajuda, não busco ajuda? Como que você vê essa história desses coaches que muitas vezes não tem nenhum certificado? Como que é pra vocês? Que legal que você trouxe esse assunto, que é um assunto bastante controverso, ainda mais a palavra coach no Brasil, infelizmente, desceu muito mal pela população. Mas lá fora tem pessoas que são treinadas, são certificadas para ser health coaches, né? Coaches Entendi. de saúde e bem-estar. Isso é uma oportunidade que a população pode vir a ter, e ter alguém para dar apoio para a construção de hábitos, mas dentro de uma perspectiva de sustentabilidade desses hábitos, né? Então, você falou muito de receita de bolo que o pessoal vende, né? E aí a pessoa fica tentando fazer isso e acha que isso aí vai estar a felicidade. A felicidade, na realidade, a gente pode entrar nesse ramo, que é o que eu mais gosto, pesquiso muito sobre Vamos felicidade, entrar, por pela favor. psicologia positiva, mas aí a gente vai entender, no final das contas, que felicidade não é necessariamente sentir prazer o tempo inteiro e conquistar e ter aquela sensação de satisfação, de conquista. Às vezes é reconhecer as próprias limitações. Isso tira um peso das costas enorme. A gente sente uma segurança, um bem-estar com a gente mesmo. Quando a gente reconhece que a gente não consegue mudar o outro, quando a gente também entende que a nossa capacidade de governabilidade, às vezes, é muito mais circunscrita do que a gente achava que fosse. E aí, então, se tem sutilezas sobre uma definição mais bonita e mais interessante, até academicamente mais robusta de felicidade, que não está nessa cultura do overachiever, né? De que eu tenho que fazer tudo, acordo 6 da manhã, não sei o que, 5 da manhã, e não é isso que vai trazer felicidade, tá? Até, às vezes as pessoas estão reproduzindo essa receita de bolo porque acham que está aí a felicidade, só que elas não estão trabalhando aspectos que são afetivamente importantes realmente para elas, e que Tipo não quais, por exemplo? poderiam ser a cultura de um hobby, poderia ser mais tempo com a família, poderia ser cuidar de alguma ação social. Para cada um vai Vai ser existir diferente, né? De uma novo, não tem a razão. tal da receita do bolo também. Exato. Então, eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para esses mantras que a gente escuta e fazer uma depuração. Um conceito que eu acho legal trazer aqui nesse âmbito é o conceito de autoeficácia. Isso Tá. sim está relacionado a maiores scores de felicidade. O que é autoeficácia? É basicamente a percepção sobre si de que aquilo que eu me proponho fazer, eu consigo fazer. Então, eu não preciso correr porque tá todo mundo correndo. Eu não preciso acordar às 5 da manhã porque o coach da internet me diz Mas se eu quero cuidar do meu filho e isso para mim é realmente uma prioridade e eu consigo fazer isso da maneira como eu esperaria fazer, então isso me dá uma realização pessoal muito grande. E isso me permite galgar o próximo passo. Então, é uma construção muito na base da sustentabilidade e menos na produtividade. É um desafio. Deixa eu ver se eu tô acompanhando. Você diz então que talvez, eu me propus a fazer isso e eu consegui, isso ativa algo no nosso cérebro, na nossa mente, que te faz ficar mais feliz, ainda que seja um desafio, é algo quase que. Exato, exato. Muito menos do que atingir um objetivo que socialmente está determinado, ou porque está todo mundo dizendo que você tem que fazer, acordar às 5 da manhã, então você tem que fazer. Isso não é. Tipo, eu sou, por exemplo, uma pessoa zero matutina. E E às tudo vezes eu me bem, e se culpo, eu falo, libertar gente, disso, mas eu tô acordando às aceitar a sua 8. limitação, E que tá tudo bom. bem, né? Mas então isso não coloque essa barreira, esse grau de autocobrança, mas aquilo que você se propõe a fazer. E mesmo que seja alguma coisa muito simples mesmo, porque também simples para mim é diferente do que é simples para você. Sim. Agora, se aquilo que eu me proponho a fazer eu faço, eu não fico com aquela sensação de sempre estar na dependência de fazer, de entregar, sempre na sensação de débito, sabe? Tá, sei. Então hoje a gente vive nisso. Tá todo mundo sempre, parece que nunca tá bom, nunca é suficiente, nunca é. Porque você olha na internet, tá todo mundo feliz, postando e não sei o quê. E a vida, gente, é muito mais difícil, né? Tem aquela famosa frase, as pessoas veem as cachaças que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva. Né? Exato. Então, a gente precisa fazer esse filtro e olhar realmente para nós, né? Sem filtro para fora, mas com um filtro interno, de saber o que realmente vale, o que realmente é valioso para nós, quais são os nossos valores.
E tem um livro da Brené Brown, que é o Poder da Vulnerabilidade. Poder da Vulnerabilidade? Mas já me esqueci. É o TED Talk, que eu acho que chama Poder da Mas Vulnerabilidade. o livro é A Coragem de Ser Imperfeito, Isso, lembrei. exato. E ela começa falando isso, né? A gente tá sempre em débito. Então, você acorda já, tô cansado, não dormi bem. E você começa a acostumar a sua cabeça a pensar em quase tudo negativo, né? Então, assim, é difícil acostumar a ter um outro olhar. Eu não sei, eu acho que a terapia pode ajudar nisso, né? Pode. Até a gente foi falando sobre tanta coisa e acabei deixando de te falar que quando procurar ajuda, né? Que você mencionou essa coisa de que a gente às vezes está fazendo tudo, né? Que mandaram fazer e não tá se sentindo bem. Eu sempre falo que, assim como saúde é um construto complexo, multifatorial, biopsicossocial, uma assistência boa em saúde, ela também tem um tripé, em que você pode precisar de psicoterapia, então um apoio psicológico, você pode precisar sim de medicação, porque você pode ter os melhores hábitos, mas se você realmente tiver uma depressão clínica, não adianta você ser o maratonista, o triatleta, você não vai resolver, porque tem uma questão química, tem uma questão biológica, de carga genética, de alterações realmente muito profundas, biológicas, e o estilo de vida. Então, sem esse tripé, você não tem uma assistência adequada. Então, em algum momento da vida, a gente pode precisar reforçar nossos hábitos, em outro a gente pode precisar de um apoio psicológico com alguém que seja treinado para isso, e em algum momento, sim, a gente pode precisar de apoio medicamentoso. E isso não faz de nós menos saudáveis, menos inteligentes, menos capazes. Muito pelo contrário, somos seres corajosos que nos permitimos buscar ajuda de fato naquilo que nos é necessário a cada momento da vida. E você acha que ainda existe, eu não sei se isso é real ainda, mas assim, teve uma época que psiquiatra não gostava de psicólogo e psicólogo não queria medicamento de jeito nenhum. Ainda é real isso? Porque pelo que eu tô vendo, você é super a favor de uma medicina integrativa, assim. Exato. A gente não usa muito o termo medicina integrativa, porque a medicina integrativa ela é a medicina convencional, mas a medicina alternativa, que não tem a evidência científica. Falei errado, então. Eu quis dizer assim, É até bom pra gente educar o pessoal que tá aqui. Medicina integrativa, acho que é o que eu tava falando pra você da série. Uma visão mais integrada. Antes da gente começar, depois eu falo. Mas de uma visão mais integrada, sim. Lógico, a gente não adianta achar que o psiquiatra vai conseguir sozinho resolver todos os quadros de depressão, de ansiedade no mundo. Não vai. Aliás, nem tem psiquiatra suficiente para tudo isso. A gente precisa de apoio psicológico, a gente precisa de pessoas que cuidem do estilo de vida. E aí, no caso, o coach de saúde e bem-estar mexeria muito bem na determinação de o que é um estilo de vida saudável do ponto de vista de atividade física para a pessoa X. Entendi. Muito tailor-made, muito customizado, né? Eu acredito porque, por exemplo, correr, tá na moda agora, correr. Mas eu odeio correr. E aí eu falo, então eu não vou fazer atividade nenhuma? Não, por exemplo, eu descobri o Pilates, que eu adoro. É uma coisa que eu faço com o maior gosto da minha vida. Mas é isso, é tentativa e erro. E as pessoas precisam estar dispostas, né? E aí é que vem, tipo, um coach talvez ajuda, guiaria melhor. Exatamente. Entendi. Mas é um assunto, assim, muito, muito complexo. E a gente vai falando eu até perdi o fio da meada. Mas o que eu ia te falar da série, que acho que os ouvintes não estão entendendo. Que antes da gente começar, eu tava falando pro Arthur de uma série que chama Apple Cider Vinegar, que é a vinagre de maçã na Netflix. E aí a gente falou de medicina integrativa, acho que é isso talvez que você esteja se referindo. A história é de uma a blogueira, ela era blogueira australiana, uma influenciadora que ela falou para todo mundo que ela tinha câncer de cérebro, um tumor no cérebro terminal. E aí ela tinha feito quimioterapia, radioterapia lá e não tinha resolvido, então ela ia partir agora para medicina alternativa, integrativa, e ela tinha só 4 meses de vida. E aí foi tudo uma grande mentira. Essa menina, isso é uma história real, ela foi presa depois, ela teve que pagar multa porque ela enganou toda uma população, mas isso é um outro assunto. Mas ela vendeu um livro de receitas saudáveis e ela vendeu para todo mundo que ela poderia curar o câncer, que não existia, com esses hábitos, comidas, alimentações. E aí essa é a história principal, mas a história secundária, que essa foi inventada, pelo que eu fui pesquisar da série depois, é de uma outra amiga dela ali, que ela também tinha um câncer, agora me esqueci em qual órgão, mas ela decidiu não optar pela radioterapia, quimioterapia, e ela decidiu fazer essa medicina integrativa. Então mostra até ela indo ali no Peru tomar um chá, de não sei o quê, e tentando fazer todas as... até ela colocava líquidos, né? Enfim, soluções intravenosas aí com não sei o quê.
E, spoiler, não dá certo, tá? Na série. Ela acaba falecendo. E aí é uma crítica muito real sobre, assim, até que ponto as pessoas também não estão mandando você. É o vinagre de maçã. Isso aqui é muito bom, ó, pra saúde. E não tem evidência científica nenhuma, né? É. Você já viu algum caso, assim, no seu consultório? Alguém que chega e fala, eu tô Eu vejo tomando. bastante, mesmo já tendo um viés de que quem me procura, às vezes procura já, porque entende que eu vou trazer uma recomendação É baseada em verdade, quem te ciência, procura né? já não tá mais tão. Mas pensa o seguinte, Fernanda, que legal que você está trazendo, por exemplo, você me trouxe como convidado, porque eu tenho credenciais para falar sobre questões de saúde com um embasamento científico, né? Eu não vou falar, eu posso falar da minha experiência clínica, de atender um paciente ou outro paciente, mas o nível de evidência de eu dizer com um paciente funcionou determinada conduta, não significa que vai funcionar para todo mundo. E outra, se eu acho ainda que vai pesquisar, vai beneficiar, tem que fazer uma pesquisa. E essa pesquisa precisa ser publicada num jornal, num periódico, Uhum. que seja analisado pelos nossos pares, por outros cientistas, que validem realmente que a metodologia que eu utilizei para fazer essa pesquisa foi correta. Então, veja aí a complexidade que é a gente construir ciência. E veja, quando a gente constrói ciência, a gente está fazendo uma hipótese, que a gente valida ou não, até que venha uma nova hipótese. E aí, se uma nova hipótese superar a hipótese anterior, a gente tem que entender que foi esse o tempo que a gente trabalhava naquele paradigma e agora a gente vai trabalhar no outro. Então, a ciência é muito menos das verdades absolutas, é muito mais do questionamento, da investigação. Então, a ideia é justamente a lógica contrária do dizer, vinagre de maçã, eu não sei, eu não vi, mas achei a Uhum. ideia ótima, o nome, inclusive, né? Porque vinagre funciona para tudo. Vinagre com bicarbonato, então, É. para casa, É. é aquela. Esse Limpa qualquer. realmente. Esse Mas funciona. aí Vamos funciona. assinar embaixo desse. Esse realmente, na minha experiência clínica em Você casa, assina embaixo. eu assino embaixo. Mas brincadeiras à parte, né? A gente passa por isso e a gente vê influenciadores, não é o teu caso, que você me trouxe, por exemplo, para discutir esses assuntos, então alguém que tem uma competência específica para trazer essa informação, mas a gente vê, às vezes, os influenciadores tomando esse papel de cientistas ou de detentores de um conhecimento técnico-científico sem ter as graduações, né, correspondentes, sem ter, de fato, as credenciais que validem essa pessoa como uma referência para esse assunto. Então, são dinâmicas da sociedade contemporânea que a gente precisa se alertar, né? E aí, só uma parte importante sobre a medicina integrativa. Não que ela não possa produzir bons resultados. E aí, de novo, é muito da experiência entre o médico e o paciente. Às vezes o paciente está procurando uma medicina alternativa e o médico está disponível para oferecer algo que venha, por exemplo, da medicina chinesa, que é uma medicina tradicional, Sim. ancestral, ou da medicina ayurvédica, que é a medicina indiana. E não é porque não tem a evidência científica que talvez a pessoa não consiga ter um bom resultado. Isso não quer dizer que isso tenha um reconhecimento científico e que isso possa ser reproduzido indefinidamente, Em massa, em né? massa, em outras populações. Essa distinção, tudo pode funcionar para um caso específico, num contexto muito específico. O que não dá é para você dizer que vinagre de maçã cura câncer, por exemplo, né? É que essa disseminação da informação descontroladamente, né, vira fake news e as pessoas acabam acreditando em tudo piamente, assim. Já chegou alguém no seu consultório falando, ai, doutor, mas é que eu ouvi que isso aqui é muito bom. Você tem algum Já, caso, assim, para contar pra gente? assim, agora de cabeça, É. não especificamente, mas já veio gente com hipóteses, assim, das mais variadas. E aí eu explico, e aí quando você explica, a pessoa entende realmente o fundamento. E algum diagnóstico errado, por exemplo? Muito, Muito, né? De muito. outros. TDAH, por exemplo, que tá na Vamos moda. falar sobre TDAH? Gente, todo mundo tem TDAH. E eu acho que essa geração mais nova, olha a tia falando, né? A pessoa chega pelo TikTok, Eu tenho. eu tenho. Eu- A pessoa que apontou os critérios Olha, eu fiz um mostrou. teste no BuzzFeed, no TikTok, eu tenho TDAH e agora eu tenho todas as. Não, é uma geração muito diagnosticada, acho que desde criança, né? Os pais já são mais atentos e vão levando, então, na época que tinha Ritalina, lembra? Teve um surto. Sim. Agora acho que o Venvance para TDAH, e as pessoas acabam. Por que vem esse diagnóstico? O que é o TDAH, para começar? Bom, TDAH significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. São duas dimensões que acontecem muitas vezes juntas, mas às vezes a pessoa tem mais um fenômeno do que o outro. Então, desatenção é a
incapacidade de sustentar a concentração. Então, estamos aqui no nosso podcast, ele vai durar um tempo, aí a pessoa não consegue ficar ali atenta durante o episódio. E a hiperatividade... Te cortando, se você parar esse episódio no meio, você tem TDAH. Não, mas eu tô dando um exemplo aqui. Tem que ficar até o final, curtir e comentar. Tá certo, tem que ir mesmo. E compartilhar para as pessoas. Exato. Você pode estar ajudando alguém, né, de repente. Exato. Mas pessoas que coisas prazerosas, ela não consegue sustentar. Por exemplo, vão ao cinema e não consegue prestar atenção num filme. Que não é... É diferente de estar na escola e não conseguir prestar atenção na aula. Entendi. Porque prestar atenção na aula já precisa de motivação. Que aí às vezes é um problema de motivação. Nem é de... Ou de didática do professor também, né? Mas vamos supor que é um filme muito bom, que prende a atenção e a pessoa mesmo assim não consegue. Então, tô dando aqui porque eu muito genericamente... na escola muito, né? Tipo, eu não consigo... Eu mesma passava uma mosca, dependendo da matéria. Mas é porque eu não estava motivada ali. Pelo menos eu nunca fui diagnosticada. Os problemas são muito mais complexos, né? São multifatoriais. A gente volta lá para a definição de saúde, né? Exato. Enfim, mas sim, obviamente, se isso for uma coisa muito persistente, que tem um prejuízo muito grande na funcionalidade dessa criança na escola, que é o primeiro momento que ela passa a perceber que tem aí uma dificuldade, pode ser que ela tenha TDAH mesmo, tá? Na vertente mais desatencional. E tem a parte da hiperatividade, que é aquela criança que não consegue parar quieta. Mas não que, tipo, gosta de jogar bola, gosta de ir na rua brincar com as outras crianças. Ou ir na rua hoje em dia não é tanto, né? Mas enfim, no clube ou em outro lugar. É aquela pessoa que não consegue, por exemplo, parar quieta na cadeira, nem para almoçar, nem para, né? Então, o problema é que nós somos muito hiperestimulados hoje em dia. Então, tudo é muito urgente e são conteúdos muito curtos, né? A gente está ficando acostumado a ter sempre coisas muito curtas e a gente fica cada vez com menos tolerância a conteúdos mais profundos, mais sustentados. Então, tem um fenômeno mundial aí de uma sociedade realmente da atenção, que a gente está buscando atenção o tempo inteiro. E aí, se a coisa demora um pouco para engajar, você acha que já perdeu a atenção. Tem que tomar muito cuidado se não é um fenômeno muito mais da sociedade e menos do indivíduo ali com TDAH. Entendi. Esse é o primeiro ponto. E outra que é uma questão muito importante é que às vezes as pessoas se sentem no dever de ter um diagnóstico, de ter um label, de ter uma etiqueta para chamar de si. Sabe? Eu vejo cada vez mais as pessoas... porque eu sou TDAH. Você é TDAH? Ou não, você tem... Você é portador do transtorno, mas isso não resume você. Gente, eu sou TDAH? As pessoas falam, eu sou TDAH. Eu sou assim porque eu sou TDAH. E você que aguente. Né? Não. Responsabilidade sua. Eu sou assim, acabou, não acredito. E aí, o que você faz com essa informação? Acho que chega a ser um vitimismo, né? Talvez uma falta de... Putz, você mas o que você tá fazendo pra não ser mais? Você quer ficar assim pra sempre? Exato. Porque pode ser um lugar de conforto, né? Você que aguente. Eu sou assim e vou ficar aqui no meu conforto de ser assim. Eu não estou dizendo que a gente precisa buscar um status de performance para todo mundo da mesma maneira e engessar a sociedade. Acho que pessoas com TDAH têm, de uma forma geral, mais criatividade. A gente tem coisas muito legais para falar da pessoa com TDAH, mas a gente não pode resumir as pessoas a etiquetas de diagnósticos. Ou eu sou depressivo. Então quer dizer que você vai ficar sempre para baixo, você não vai poder se permitir se desafiar a coisas melhores, enfrentar também a depressão com os recursos que existem. Então, acho que são esses dois fenômenos, sabe? A gente tem hoje esses diagnósticos banalizados na rede social, todo mundo vai colocando os critérios, sem entender o refinamento, que é uma consulta clínica, com uma investigação adequada, que às vezes passa por uma testagem neuropsicológica, por avaliação de neuroimagem, não é resolver quiz do TikTok. É muito mais complexo do que isso. E mesmo, às vezes, o paciente me procura no consultório, eu não dou diagnóstico na primeira consulta, muitas vezes. Eu preciso ver o paciente mais uma vez, às vezes eu preciso pedir essa testagem. Sim. É uma coisa muito delicada dar um diagnóstico. E eu sempre faço essa ressalva. Você não é o diagnóstico. Você é muito mais. Você é um ser humano, você tem gostos, cultura, interesses. E você pode ter alguma questão, seja ela momentânea ou pervasiva, mas você vai trabalhar também em cima disso para melhorar, reduzir o impacto que isso tem na sua vida. Porque, assim, eu tentei traçar um paralelo. Assim, a pessoa que fala, eu sou diabético, ela fala, eu sou o diabético, porque é uma coisa que ela está tratando, mas provavelmente vai acompanhá-la pro resto da vida. O TDAH, ele acompanha pro resto da vida? E aí, tratando, você diminui os sintomas ou dá para você curar? Você
consegue melhorar com o tempo. Existe uma questão até de ganho de sabedoria. Aí seria um outro assunto super legal para dizer o que é Tá. sabedoria, discutir isso. Mas às vezes a gente, com o passar da idade, a gente vai ficando menos ágil cognitivamente. Isso é muito comum. Sim. Né? Até a gente fala, pô, eu não lembro tanto das coisas, eu demoro um pouco mais para responder algumas coisas. Mas a gente ganha meio curto-circuito, não é curto-circuito, corta caminhos, como é que chama? Atalhos. Ah, tá. Atalhos pela nossa experiência de vida. Então, às vezes, a Entendi. gente supera as adversidades que a gente tinha antes, porque a gente é mais maduro, é mais Você já tá ali. sábio da vida, mais calejado, né? Então, o TDAH, ele tende a ter menos impacto conforme a pessoa vai envelhecendo, né? Isso não quer dizer que muitas pessoas vão precisar usar o remédio para a vida inteira, né? Agora, mesmo o diabetes que você mencionou, ele está diabético, sabia? A gente usa de maneira... porque o diabetes... Existe o diabético tipo 1, que nasceu com a condição. Tá. Aí esse é diabético mesmo. Mas o diabetes tipo 2, ele está relacionado muito a um estilo de vida ruim, né? A pessoa se alimenta com alto valor glicêmico, come muitos carboidratos com açúcares, Vazios, né? Vazios, enfim. E aí ela sustenta essa condição. Tem, às vezes, muitas vezes, obesidade. Se ela controlasse todos esses fatores de risco, muito provavelmente ela reverteria o diabetes. Inclusive, até uma oportunidade para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a medicina do estilo de vida, a definição de medicina do estilo de vida é uma ciência que une todos os aspectos comportamentais e a prática clínica e os estudos científicos para prevenir, tratar e até reverter condições relacionadas ao estilo de vida pobre. Né? Então, seja aí no diabetes, na hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, na obesidade, na depressão, na ansiedade, que também estão relacionados, até demência. Tem os quadros demenciais. Hoje já saiu recentemente, finalzinho do ano passado, um estudo sobre Alzheimer, reversão de Alzheimer com mudança de estilo de vida. Então, a gente está ainda conhecendo mais o potencial. Tá engatinhando, né? Mas você sabe, falando isso, eu me lembro, o meu namorado, o Henrique, ele é muito assim ele adora fazer yoga, meditação. Quando eu cheguei na casa dele, no começo do nosso namoro, eu tava com dor de cabeça, eu pedi uma Novalgina. Ele tava vencida desde 2017, a Novalgina. Ele não tem remédio na casa dele. Hoje ele já... E eu sou tipo uma pessoa que tem remédio pra tudo, já ansiosa, medicada e tal. E eu falava, ai, balela, amor, imagina que isso vai me ajudar, atividade física, ai, tá bom, sabe? É só pra ganhar músculo e ficar gostosa. Eu sabia, no fundo, mas eu não queria assumir que uma mudança de hábito na minha vida seria necessária para melhorar a minha ansiedade, para melhorar os meus hábitos. Assim, faz muita diferença. E de novo, você não precisa ser um maratonista, um triatleta, mas colocar uma atividade física, higiene do sono, isso é o que eu mais me ferro, porque eu trabalho com isso aqui, então eu fico até, assim, sabe, o olho fechar no celular. Mas ele vai ouvir esse episódio e vai falar, viu, amor, te avisei. E ao mesmo tempo eu dei pra ele uma Novalgina válida. Pra quando ele tiver uma dor de cabeça. É muito legal você trazer isso, né? O poder que o estilo de vida saudável pode ter na vida das pessoas. E aí, só para explicar muito brevemente, medicina do estilo de vida, como já mencionei, tem esse lado, né, de reversão e tratamento e prevenção de doenças crônicas, que são as que mais matam hoje em dia, né? Porque são as doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida, né? Então, se você for pensar hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, depressão, ansiedade, todas essas condições são crônicas e não transmissíveis. Você não pega, né, do outro. É muito cultivado dentro de si ao longo do tempo por um hábito ruim. Então, a gente tem 6 pilares que a gente trabalha na medicina do estilo de vida. A alimentação saudável, atividade física, que você mencionou, que é super importante. Saiu esse ano, em 2025, um estudo sobre o poder transdiagnóstico em psiquiatria da atividade física para qualquer transtorno mental. Ou seja, a atividade física faz bem para qualquer... você que tá aí, não importa, tem ansiedade, depressão, toque, esquizofrenia, transtorno bipolar, TDAH, exercício já tem evidência científica para que funciona para tudo. Olha só. Independente se é aeróbica ou resistiva, etc. Então, alimentação saudável, atividade física, sono. Esse também é o meu pior pilar. Também, eu sei. Não, antes da gente começar, ele tava falando tudo que ele faz, todas as frentes. Depois eu vou pedir pra ele fazer um merchan aí de todo... Arthur é empreendedor, médico. Eu falei, você dorme? Nas horas vagas e quando dá. Exato. Um pilar difícil. Aí o quarto é o gerenciamento do estresse. Tá aí muito, a gente falou sobre burnout, essa incapacidade de, às vezes, administrar adequadamente o estresse que a gente é submetido na vida.
E aí a meditação ajuda muito, yoga ajuda muito. Teu namorado deve ser fera no manejo do estresse. Mas ele me estressa, então. Então aí você precisa manejar melhor. Brincadeira. Vai O me controle matar. das substâncias de risco, aí, principalmente o álcool e o cigarro, que socialmente são os mais usados. E por último, mas não menos importante, a conectividade social. O poder das relações sociais, que cada vez mais a gente está... teve o Southwest... South by South South lá. by South, eu sou sempre o péssimo É que de vai ter o nomes. South Summit agora, vai ter outro, Mas essa conferência, inclusive, falaram sobre o poder da conectividade social como as novas tendências, né? A saúde social. A gente precisa olhar para como a gente constrói saúde em coletivo. Porque a gente está muito, às vezes... A gente está perto de muita gente na rede social, parece que a gente tá do lado, que a gente já conhece a pessoa, mas na realidade a gente tá sozinho muitas vezes, né? A gente tá hiperconectado e ao mesmo tempo super desconectado, né? De Exato. Relações. Isso, sabe o que isso me lembra? Gente, meu cérebro faz alguma... Lembra quando, eu não sei se você jogava The Sims, eu jogava muito. Lógico, E ele tinha clássico. lá os pilares, e o social era um muito importante. Assim, as pessoas acham que isso aqui você vai fazer amizades. Não, isso também volta para essa outra série Adolescência, né? Que eu falei, que é muito bacana. Gente, nada supera uma conversa, um café pessoalmente, olho no olho, um toque físico, né? Assim, eu não tenho evidências científicas aqui para trazer, mas eu sei que eu tenho 280 mil seguidores. Não, eu não acho que eu tenho 280 mil amigos. Eu me sinto presente, eu me sinto feliz quando eu tô com amigas, pessoalmente, com familiares, com pessoas que gostam de mim. É muito desafiador, né? Para essa nova geração, principalmente, que tá hiperconectada. Aprender a se desconectar um pouco do online para viver o offline, né? É um desafio para todos nós. Arthur, agora voltando, porque a gente tava falando dessa história de você é dono da sua felicidade, né? Assim, essa autorresponsabilização que a gente pode ser feliz, só depende de nós, dos nossos hábitos, né? A história do coach que a gente estava conversando. Isso também não depende um pouco do paradigma social em que a pessoa se encontra, até de privilégios? Fala um pouco mais pra gente disso, assim. Com certeza. É um desafio enorme, né? Trazer saúde, construir saúde nas dimensões socialmente mais desfavorecidas, né? Então, existe um conceito muito interessante e que cada vez está sendo mais levado em consideração, que são os determinantes sociais da saúde. Ou seja, o quanto que você consegue ter acesso a oportunidades de construção de saúde ou de acesso a tratamentos quando você tem doença, para que você consiga, de fato, chegar naquele objetivo de saúde, que é um completo estado de bem-estar biopsicossocial e não só ausência de doença. E então não adianta a gente dizer que você é dono da sua própria sorte, da sua própria felicidade, só depende de você, porque esse é um discurso até pernicioso, um discurso falso e um discurso que é ilusório, né? A gente precisa construir maneiras de se apoiar, ter apoio, né? Daí a questão da conectividade social que a gente estava acabando de falar, e a gente precisa realmente buscar maneiras de a sociedade prover também, né, seja pelos governos, pelos sistemas de saúde. E no Brasil nós temos o SUS, mas a gente sabe que também o SUS ele é um exemplo de sistema na teoria, mas na prática ele não consegue dar conta, né? E maneiras mais inteligentes da gente usar os nossos recursos, né? Então, o que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam é que às vezes essas soluções muito práticas, né, do tipo água, limão, glutamina, gratidão, né? Creatina também, agora você tem que engolir um negócio de creatina inteiro por dia. Essas soluções milagrosas, elas te afastam dessa visão mais ampla de saúde, né? Às vezes é muito mais interessante você pensar, pô, aquele colaborador que salta do ônibus às 4 da manhã para ir trabalhar. Se ele vai enfrentar essa dificuldade. Isso é uma questão que, infelizmente, a gente tem nos grandes centros, né, urbanos aqui em São Paulo, por exemplo. Mas se ele salta um ponto antes no ônibus e ele vai caminhando esse último ponto até o trabalho,
Provavelmente com o trânsito que ele pega, ele vai demorar o mesmo tempo, mas ele vai aumentar o tempo dele andando. E aí ele vai fazer mais atividade física. Então ele incluiu um pouquinho de atividade física na rotina que já é difícil dele, né? Óbvio, se ele não dormiu bem, se ele tá supercarregado, vai ser muito mais difícil. Mas eu entendi Mas são esses pequenos lanches que a gente fala, lanches, snacks de atividade física. Ou, por exemplo, subir um lance de escada, ou descer 2 lances de escada, não usar tanto o elevador. São pequenas mudanças comportamentais que a gente pode... Ajuda muito. E às vezes você fala, imagina, isso não vai, por exemplo, subir um lance de escada. A minha mãe é uma que ela sempre, assim, porque ela tem um pouco de medo de elevador. Mas isso vai a favor dela, né? Porque ela sempre assim, não, vamos de escada. São só 3 andares, 2 andares, vamos de escada. E eu sempre penso, né? Não, isso não é o que vai fazer a minha... Realmente, não é o core, mas acho que se botasse toda vez, que nem ela, ao longo de anos, subindo escada, talvez ajude, né? Exato. Você vai, por exemplo, no por quilo, né? Na hora do almoço do trabalho. Eles colocam primeiro a sobremesa, uma coisa super nefasta, né? Porque total. Aí já coloca tipo pudim de leite, que você já tem a caloria do dia inteiro. Sim. E às vezes nem tá bom. Nem tá bom. Mas se permitir testar um pouco, segurar a gula do olhar, que é um desafio, mas ir olhar para aquela saladinha com um olhar um pouco mais acalentador, se permitir testar, ter curiosidade para experimentar novos gostos, novos sabores, né? Tá aquela fritura que também fica no final do pastelzinho, o croquete, né? A coxinha. Então, a gente tem pequenas oportunidades mesmo no nosso dia a dia que é corrido, que fala, não consigo fazer minha marmita, não consigo ser marmiteiro para colocar, né? Você não precisa do frango desfiado com batata doce o dia inteiro para você poder ser saudável. A gente é só parar dos extremos, né? Exato, fugir dos extremos e tentar inserir um pouquinho mais de saúde em pequenos momentos do seu dia, né? E para nós que trabalhamos muito com as mídias sociais e que muita gente tem o mesmo comportamento, a gente usa o alarme para acordar, mas a gente não usa o alarme para desligar. A gente poderia colocar um alarme do dizer game over, por hoje é só. Eu tenho, toda vez eu ignoro ele. No Instagram tem lá, o seu tempo limite, eu falo, ignorar toda vez. Mas de novo, é uma visão de educação em saúde, né? A gente perceber que esses pequenos atos fazem diferença. Sim. Talvez hoje você não vai perceber tanto, mas imagina o poder transformador disso tantos dias você fazendo. É aquela ideia do só 1%, mudar 1% do seu dia, no final de um ano você mudou 365%, né? Fica mais fácil para as pessoas, tipo, eu não consigo hoje, na minha rotina corrida, fazer uma musculação, pagar uma academia, mas eu consigo ir a pé. Na última estação, né? No último percurso ali até o meu trabalho. Não, muito legal. Essas dicas que eu acho que vale a pena a gente... São pequenas pílulas, né? Pequenos snacks, pequenos momentos de autocuidado que a gente pode ir inserindo na nossa rotina. E, Arthur, você trabalha com um aplicativo também que fala disso, né? Faz o seu merchan aqui pra mim. Legal que você trouxe. Porque até nessas ideias, né? De, como é que eu insiro saúde na minha rotina? É difícil, às vezes, a gente conseguir ter todas essas informações e até rastrear o quanto que a gente, de fato, está conseguindo cumprir essas atividades. Então, existe o MyDose, que é um aplicativo que está disponível na Apple Store, também na Google Play, que é focado em construção de hábitos saudáveis. E o mais legal é que ele é construção de hábitos saudáveis em comunidade. Justamente para endereçar aquela questão que a gente está comentando agora, da dificuldade da gente se manter conectado socialmente. Os estudos mostram que quando você adota hábitos saudáveis em coletivo, em comunidade, você sustenta mais esse compromisso com a sua saúde. Então, pensando nisso, a gente criou o MyDose e eu sou responsável pela parte médica de lá. Então, as atividades que estão disponíveis lá, por exemplo, até arrumar a cama, está disponível lá. O famoso arrumar a cama estimula a dopamina. Então, estimula a dopamina? Estimula, porque você tem a sensação... Alcançou. É um pequeno desafio que quando você alcança, você tem uma sensação de recompensa do tipo, eu sou capaz de arrumar minha cama todos os dias. Então, você dá o check e aí você ganha uma dose de... Por isso que chama MyDose, dose de dopamina. Dose vem de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, que são os hormônios, neurotransmissores do bem-estar. Então, ele também ajuda a educar a população, né? Como construir essas pequenas doses de hábitos saudáveis no dia a dia. E você pode fazer também desafios em comunidade. Então, às vezes a ideia é, estou num time do corporativo, quero fazer o mês da saúde física. Aí você
quer fazer Olha aí, RHs, é uma boa oportunidade, É uma né? ótima oportunidade de colocar. O mais legal é que, assim, tem aval, chancela médica, né? Você Exato. está ali supervisionando não é, de novo, algo que ninguém vai foi do ter absoluto lá nada. uma atividade que não tenha uma evidência científica por trás. Muito legal. Não, super obrigada por ter vindo. Arthur, você quer falar mais alguma coisa? Fazer mais algum merchan? Fica à vontade. Não, olha, quem quiser me seguir no Instagram, eu tenho o meu Instagram que fala das suas redes. é o arturdanila.psiquiatra, Arthur com TH. Lá eu discuto muito sobre saúde, hábitos saudáveis. Eu tenho também o YouTube, não entro muito no meu canal, tô meio em débito, mas tô bem com isso. Mas o Instagram tem muita coisa, eu sigo, que é o gostei, Mente adoro. Saudável, mas o Instagram acho que é o meu canal principal, tô no LinkedIn também, e atendo no consultório casos, então até fica aqui uma recomendação de verdade, né? Independente de ser comigo quanto profissional, a gente começou falando sobre reconhecimento de sinais. Se você souber de alguém que não está bem, que está mudando o padrão de comportamento em relação a como era antes, procura ajuda. Isso faz diferença, isso vai ser uma grande conquista para a pessoa. Ela vai ser muito grata por você ter apoiado ela a buscar essa ajuda. Então, eu acho que essa é uma mensagem de utilidade pública que a gente tem que realmente ampliar o máximo possível. Então, também compartilhe esse podcast, porque tem muita informação valiosa que pode ser legal para as pessoas que vão ter acesso. Sem dúvida, obrigada. Espero que você volte aí numa próxima temporada, que acho que assim, tem muita coisa pra gente falar, muitos temas pra gente abordar, mas obrigada de verdade. De novo, esse episódio com certeza vai ser de utilidade pública. Compartilhem com, seus amigos que às vezes não querem buscar ajuda, então você não tá com coragem de falar, amigo, você precisa de uma terapia, amigo, você precisa de um psiquiatra, encaminha esse episódio aqui. É verdade, é uma boa Aí ele ideia. vai chegar até o final e ele vai ver que talvez seja uma indireta, mas enfim. Obrigada, Arthur. Imagina, Valeu. Fernanda, obrigado. Obrigada.